Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um programa Razões para Continuar. É um prazer ter você aqui, você que acabou de chegar, você que já acompanha o nosso programa. E hoje nós temos uma entrevista maravilhosa com uma pessoa que realmente, primeiramente, me cativou pela sua maneira de ser, pelo seu amor à maternidade, e eu vou entrar agora com ela, a nossa querida Vanessa Bianca. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês da CBI, porque eu não sei, eu só sei a sigla, mas é um prazer estar com vocês e oferecer para vocês a minha experiência de mãe, experiência de dona de casa, de mulher, de cidadã. E aqui nós, da Central Brasileira de Inclusão, dona Vanessa, nós temos um prazer muito grande em convidá-la. Para quem não conhece, eu gosto sempre de dar a oportunidade da pessoa se apresentar como preferir, não é? Porque muitas vezes eu me peguei tentando resumir aquela pessoa, tentando. Eu sempre acabo caindo numa situação de passar um currículo, né, de falar essa pessoa fez isso, 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 ou então de querer definir o ser humano que tem tantas camadas, né? O ser humano ele tem tantas histórias profundas de amor, suas vivências familiares, suas vivências com as pessoas que lhes são queridas, né? Sendo os amigos, os nossos afetos do dia a dia. Então, Vanessa, a mãe de muitos filhos, né? Que durante a entrevista ela falou: eu nasci para ser uma mãe de muitos filhos, e entre eles o Saulo, que é bastante conhecido no meio artístico, né? Ele é um tenor e ele tem um ouvido absoluto, é um artista cativante, inspirador, e através do amor dessa mãe, ele daqui a pouco ela vai contar um pouquinho mais dessa história, né? Essa parte musical, que a Vanessa também adora música, e ela vai dividir esse amor aqui um pouquinho com a gente também. Então fala pra gente um pouquinho, Vanessa, sobre esse seu amor à maternidade. Bom, primeiro eu vou me descrever como eu me vejo. Sim. Eu me vejo linda, e eu estou sempre com um vermelhinho no rosto e um batom, que eu acho que é um destaque chique para toda moça. Eu acho que isso agrada aos nossos olhos, principalmente aos nossos olhos. E eu estou com uma camiseta preta de listras brancas, tenho os meus cabelos completamente brancos e fiquei muito feliz quando eu deixei os meus cabelos ficarem brancos, me senti muito melhor assim. Tenho, estou fazendo 72 anos, mas eu me sinto com 30 ou 25, dependendo da situação. Uma jovem experiente. Uso óculos, como todas as vovós usam, para enxergar melhor. E é assim que eu me vejo. Com relação à pergunta que você fez sobre maternidade, dizem os entendidos que toda mulher nasceu para ser mãe. E mesmo que ela não seja mãe dos seus filhos biológicos, ela sempre fará um papel maternal na sociedade. É a própria individualidade, é a própria capacidade, não apenas psíquica da mulher, mas até a própria organização fisiológica da mulher, a maneira como ela está colocada no mundo. E em mim não foi diferente, muito pelo contrário. Em mim sempre foi acentuada essa vontade de ser mãe. Desde pequena, eu já sabia que teria muitos filhos. E como eu sou irmã de muitos irmãos, e eu sou a terceira de 8 filhos, eu muitas vezes ficava aborrecida quando precisava ajudar a
resolver alguma coisa dos irmãos menores e dizia para mim mesma, intimamente, sem exteriorizar, eu não sei por que eu vou ser mãe de muitos filhos, que eu detesto criança. Eu falava comigo mesmo, mas eu falava isso na hora da confusão, na hora da dificuldade, porque depois passava. Mas esse sentimento maternal sempre existiu em mim, desde criança. É como se eu tivesse a minha linha de vida já traçada e assumida em mim mesma, na minha personalidade. Ai, que lindo, Vanessa. Ai, gente, dá até uma emoção, né? Porque eu vou ser muito sincera com você. Você foi a pessoa assim que falou da maternidade com mais amor que eu já ouvi até hoje. Tem muita gente que fala da maternidade com muito amor, mas em mim é como se fosse a realização, a minha realização total como mulher, como um ser humano. Não é como mulher, o ser mulher, mas o ser humano, alguém que está deixando uma herança para o mundo, para a sociedade. Deixar a sociedade com, com algo positivo, apesar de nós sabermos que os filhos, como diz Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida em si mesma. Vêm através de vós, mas não são vossos. E apesar de virem de vós, não vos pertencem. Eu acho isso uma coisa linda de Khalil Gibran, que ele fala no livro Profeta. Mas mesmo que nós não tenhamos, vamos dizer assim, a possibilidade de ver os nossos filhos da maneira como nós imaginávamos que eles seriam, a alegria de tê-los, de dar oportunidade a eles de crescerem, de serem gente, de se desenvolverem e até de errarem e voltarem atrás, que é um direito que a pessoa tem. Ela comete uma falha, e todos nós falhamos mesmo, mas pode voltar atrás e ter um berço amigo para receber. Eu acho isso de uma importância fundamental. Então, com isso, os meus filhos têm me ensinado, porque a minha vida de mãe não acabou ainda, não é? Eles têm me ensinado, ao longo da minha existência, que este trabalho tem que ser feito permanentemente. Eu estou o tempo inteiro fazendo essas modificações de tentativa de melhoria para a minha vida pessoal e para que os meus filhos possam oferecer também para os seus filhos, que são meus netos, essa possibilidade. E eu acho isso o máximo. Não para os outros, mas pessoalmente. Eu acho que é assim. É esse reproduzir, não no sentido da produção apenas, do filho em si, mas esse reproduzir no sentido de que cada um possa seguir os seus passos e ser feliz, que é a busca que nós temos na nossa vida, é essa mesmo, né? Ser feliz. Então, é assim que eu vejo o meu papel de mãe, a maternidade na minha vida, a importância da família. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, 13, não, menos. Nós falávamos no primeiro ano do ginásio, seria hoje a quinta série. Seria hoje a quinta série, eu estava com 10 para 11 anos, é mais ou menos isso, né? As séries hoje em dia que são diferentes da minha época. Então eu estava estudando, aí dizia assim, eu estava estudando ciências, e dizia, célula é a unidade da vida.
é a menor porção de um ser vivo capaz de viver independente. É a unidade fisiológica e morfológica de todo ser vivo. Eu até guardei, porque eu tive que decorar para fazer prova. Eu nunca esqueci dessa pequena dissertação sobre a célula. Então, eu imaginava, naquela época, uma família, não falava família, falava assim, pai, mãe e filhos, pai, mãe e irmãos. Eu imaginava que fosse um monte de células juntas. Então, aquele monte de células juntas, que uma complementando a outra, uma precisando da outra, para que todas elas estivessem num equilíbrio, num bem-estar. Então, você vê que coisa interessante, não é? Todas essas coisas, e eu estou falando isso agora, mas nunca tinha pensado que eu sentia isso. Agora que eu estou pensando que eu sentia realmente. Então, isso me corrobora cada vez mais essa alegria de ter uma família. A maior tristeza que eu sentia era imaginar que eu poderia não me casar. Quando eu fui ficando com 16, 17, 18 anos, eu falava, meu Deus, eu não encontro alguém para me casar, eu não quero ficar para titia. Naquela época a gente falava que ficava para titia. Hoje as mulheres são todas ótimas, lidam muito bem com as suas solteirices. Mas naquela época a moça nasceu para casar. Então eu falava, se eu ficar para titia e eu não encontro ninguém, e eu já estava com quase 20 anos, e eu já quase que entrei em pânico por causa disso, que eu não encontrava o homem da minha vida. Imagina. Até que ele chegou mesmo, né? Graças a Deus. Mas então, família, para mim, é essencial. A família é a unidade da sociedade. Uma família bem estruturada. E quando a gente fala bem estruturada, não é todo mundo bonitinho, todo mundo direitinho, cada um cumprindo o seu papel, como se fosse um filme de Hollywood que a gente assiste. Não é nada disso. É atrito, é dificuldade, é uma hora ficar aborrecido, é se zangar, é voltar atrás, é ser obrigado a pedir desculpa porque você bate com a pessoa, quando você, mesmo que não quer, você vai dar de encontrão porque vai entrar na mesma cozinha. Então, tudo isso são situações que às vezes a pessoa fica aborrecida, mas que a vida vai mostrando que é a oportunidade de nós fazermos o nosso laboratório social dentro de casa. Porque se a gente conseguir fazer isso, isso é a família estruturada, nesse sentido que para mim eu não quero conversar com ele, eu fiquei aborrecida, o outro vai e puxa assunto e tal, e aí tem aquelas discussões, aquela hora do lava-roupa, todo mundo lava roupa, briga, reclama, um fala do outro, daqui a pouco aquilo amortece, aí fica todo mundo de bem. Família é isso, é ficar de castigo quando precisar, sabe? Tudo isso faz parte, isso é estrutura, porque quando eles crescem, que vão para a vida social, que vão para a luta, eles têm que, para terem seu trabalho, eles têm que aturar um patrão que pode ser neurastênico, um colega que pode ser um perseguidor, um trabalho que pode não ser o melhor, mas que ele tem que ter um pouco de jogo de cintura até encontrar outro e fazer a troca. Isso tudo se aprende em casa. E a gente tem que entender que essa é a estrutura da família. Por isso, eu vejo que uma família, quando se dissolve, a sociedade é que sai perdendo. Porque, como é difícil para os componentes se reorganizarem e serem saudáveis. Porque tem os que são, mas a grande maioria fica assim, com uma pendência, e o que é lamentável. Então, eu sou a favor da união da família,
dos pais juntos. Falar, eu não aguento, aguenta. Ah, ele é muito ruim. Não é, não. É que a gente vê muito mais os defeitos do que as qualidades. Então, a gente vai pesando na balança e vai fazendo sempre uma tentativa de aproximação para o melhor. Aí as coisas funcionam. Então, o filho desvia. Eu tenho 10 filhos. Então, 10 filhos é uma quantidade razoável. É uma mãe de muitos filhos, realmente. O Saulo é o 7º filho. Então, com os meus filhos, um desvia, faz uma coisa errada, o outro, a gente vai lá, tenta encaixar, vai trazendo de volta, aí vai acomodando, passa o mau momento, passa a crise, daqui a pouco a pessoa volta. Se você tiver aberto, um coração aberto, porque ele é mais do que um problema, ele é o filho. Então ele volta. Ele volta porque ele tem saudade do carinho que ele recebeu. Então, nesse aspecto, a gente está sempre fazendo um papel de reunião entre todos. E eu vejo que essa posição, a mulher tem mais facilidade, porque ela é mais dócil do que o homem. O homem é mais prático, é mais rápido, ele é mais direto. A mulher não. A mulher é mais subjetiva. Meu marido às vezes fala assim, para de usar psicologia comigo. Eu falo, mas não estou usando, é porque eu sou assim mesmo. Eu digo para ele, eu sou assim mesmo. Ele fala, porque comigo é assim, vai, resolve. Eu falo, pois é, comigo não é assim. Comigo é assim, vai, volta, vai de novo, vai mais um pouco, volta um tiquinho e vai levando. Então, família, para mim, é isso, Mônica. Eu ia, inclusive, entrar nessa pergunta agora, mas você já respondeu com todo o esmero possível, né, da importância da família e dos bons amigos na sua vida. Mas tem uma outra perguntinha que eu vou fazer agora, mas antes disso eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho a pele branca, eu estou usando um óculos arredondado com estampa de oncinha, eu tenho os cabelos escuros e longos e pretos, encaracolados. Estou usando um vestido azul escuro. E aqui ao fundo tem uma parede branca com um banner da CBI e um vaso de flores brancas e um quadrinho cor-de-rosa para dar um charme especial, um toque feminino. Teve uma coisa na entrevista, Vanessa, que você falou e que me tocou de um jeito diferente. Eu fiquei refletindo depois sobre isso, porque eu achei muito bonito uma frase que você disse. Você disse assim, tudo que eu estou fazendo é a coisa mais importante do mundo. Isso aí é um aprendizado. Uma mãe de muitos filhos, geralmente, a cabeça é toda dividida. Então, fazer a comida, ver se a roupa ainda está batendo, corrigir um dever de um filho, falar para o outro desligar a água porque está gastando água demais no banho, lembrar que está na hora de ir para a aula, o outro tem que preparar a comida para levar para o trabalho. Então, são 1000 atividades. Então, eu sempre tive dificuldade de me entregar numa tarefa só. E passar dos anos, mesmo com todos os filhos, eu fui chegando à conclusão que eu fazia muitas coisas, mas fazia tudo pelo amor de Deus. Nunca era uma entrega, nunca era completamente aquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a me policiar, porque eu gosto muito de bordar, adoro bordar. Então eu fico no YouTube vendo bordados, vendo crochê, vendo tricô, vendo um monte de coisa assim. Então eu sempre gostei. Mas eu queria fazer, fazia tudo correndo, porque eu tinha que dar conta de outra coisa. E eu não curtia aquilo. Eu gosto muito de ler.
Então, eu lia tão rápido para não perder aquilo, porque eu já estava fazendo outra coisa, que eu passavam coisas importantes nos livros que, se eu fosse reler, eu falava, nossa, eu não li isso. Li, mas não prestei atenção. Quer dizer, não li, eu só olhei as letras, né? Não assimilei. Aí fui começando a fazer este trabalho, que diminui a ansiedade da gente também. Então, na hora que eu estou fazendo uma coisa, eu estou entregue naquilo. Eu estou fazendo minha comida, que eu adoro cozinhar. Então, eu estou fazendo minha comida, aí eu fico vendo, meu Deus, que maravilha que é cebola, meu Deus do céu. Aí eu falo, muito obrigada, meu senhor, que cebola, como é que o senhor fez uma coisa dessa? Tudo fechadinho, uma na outra, e pior é isso, arde a beça o olho da gente. O que, que acontece? Eu fico pensando nessas coisas. O que, que acontece que essa cebola pega nas nossas substâncias lá de dentro e dá lá um efeito de combinação química que arde o olho da gente? Então, eu fico curtindo as coisas hoje. Então, quando eu estou lendo, eu estou lendo. Aí os meninos, mãe, não sei o quê. Agora eu não posso. Agora não é hora. Agora eu preciso. Agora é o meu tempo. Então, eu faço esse trabalho e é um trabalho árduo para mim, porque eu tive sempre, durante a minha vida inteira, uma, uma solicitação externa muito grande, porque eu também, filhos trazem os netos, eu tenho 18 netos, imagina. Uau! Eu tenho 18 netos. Então, você imagina menino que vem para cá e corre para lá e brinca. Então, Mônica, você entende agora que eu preciso fazer esse trabalho de quando eu estou fazendo uma coisa, é a mais importante? Senão a vida passa por mim, eu faço muito para os outros, mas esqueço de fazer para mim. E o para mim são coisas simples, porque a felicidade verdadeira que nós pais temos é de vermos os nossos filhos felizes. Então, quando eu estou trazendo felicidade para mim, a minha felicidade é esse momento é meu. Agora eu vou assistir um filme na televisão, eu adoro esporte. Então, eu tenho um filho que chega aqui e ele gosta de jornais. Eu gosto de assistir jornais também, mas eu adoro. Se tiver esporte, qualquer esporte. Até bolinha de gude, qualquer um. Adoro esporte. Então, eu estou assistindo lá os meus jogos, do que seja. Aí, mãe, agora dá para trocar? Eu falo, não dá, não. Você quer ouvir os seus jornais, você vai para outro lugar. Agora é a minha hora de assistir o meu esporte. Aí eu estou assistindo meu tênis, vôlei, futebol de salão, basquete, ping-pong, o que for. Aí eu estou assistindo. Então, eu estou aprendendo, e esse aprendizado é constante na nossa vida. Então, o que eu estou fazendo na hora é o mais importante para mim. Fica aqui a reflexão para quem está assistindo a gente, né? Sobre a importância que nós colocamos em cada atividade que nós executamos. Porque muitas vezes isso acontece no dia a dia, especialmente das mães, né? Que tem tanta atenção para colocar nos seus filhos e muitas vezes acabam perdendo um pouquinho esse auto-amor, esse autocuidado, né? Mas não é só isso, Mônica, porque estudar com uma criança, se entregar naquela hora para ajudá-la a entender aquilo que ela está tentando fazer, isso também faz parte do auto-amor, porque a gente faz na entrega, faz na doação, faz na troca. Porque qual é a nossa alegria? É perceber que o outro conseguiu entender. Sim. Então, nisso também, mãe, preciso conversar com você. Está acontecendo uma coisa no meu trabalho. Fala, meu filho. Aí vai, fala, a gente fala, o outro fala. Aquela hora de conversar, aquele momento é sublime, é sagrado. A gente tem que fazer isso.
Aí quando vem o outro, fala, um momento que eu estou conversando com seu irmão, um momento que eu estou falando com seu pai. E às vezes eu brinco com os meus netos. Eu falo, se o seu pai não fizer isso direito, vai levar uma coça. Vou no meu pai, bato, porque para mim ele é uma criança. Os meninos ficam cada olho desse tamanho. Vanessa, fala pra gente um pouquinho o que você aprendeu com seus filhos. Os ensinamentos mais assim, expressivos da sua vida que você quer dividir com a gente. O que os meus filhos têm me ensinado muito é saber esperar. Esperar que os acontecimentos se deem é algo que é só a vida mesmo. Quando a gente começa a perceber que está aprendendo a esperar, que significa compreender, aguardar a maturidade, ver que poderá haver uma troca de ideias, de conceitos em relação àquilo que está sendo feito. Então, saber esperar é uma coisa que me toca muito hoje em dia. Hoje em dia eu sou muito mais calma em relação às situações que estão à minha volta. Eu falo, vamos aguardar, relaxa, tem o dia de amanhã. Ah, mas o dia de amanhã vai ser igual. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depende de tanta coisa. São tantos pedacinhos da vida para formar um conjunto que quando um pedacinho muda, todo um conjunto muda. Então, vamos aguardar mais um pouco. Então, saber esperar, para mim, tem sido fundamental. Entendo. Eu queria, inclusive, te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados, mas estou ansiosa para ouvir sua resposta, porque você realmente traz as reflexões de uma maneira tão carinhosa. Eu fico aqui ouvindo você falando e imaginando, assim, como se eu estivesse lendo um livro, ouvindo uma história muito linda. Quais são as suas razões para continuar? Porque o nome do programa foi inspirado, né, no Razões para Continuar, para a gente levar realmente histórias inspiradoras, com mulheres inspiradoras, figuras inspiradoras, e que enxerguem a vida. Você fala muito sobre a gratidão na sua vida, né? Então, conta pra gente, quais são as suas razões para continuar? Todas as razões, até as situações difíceis, são razões para continuar. Porque, para mim, o que eu percebo que é o mais importante na nossa vida é que existe uma dinâmica na vida. Existe um movimento que é um movimento que independe da nossa vontade, do nosso querer. Mesmo que a pessoa esteja fechada entre quatro paredes, que esteja tudo escuro, quando ela se vira, onde ela estiver, quando ela se levanta, quando ela troca de lugar, existe uma dinâmica. Então, a razão para continuar, para mim, é ter esperança do futuro. E o futuro é amanhã? Daqui a um mês? Não, para mim o futuro é daqui a uma hora. Daqui a meia hora, para mim já é futuro. E já que é futuro, e eu posso atuar sobre esse futuro, por que não fazer? Por que eu vou ficar parada? Então, tudo isso vai fazendo em mim uma vontade de ser cada vez mais útil à sociedade. E eu vou ser útil à sociedade fazendo com que a minha vida seja uma vida boa de ser vivida, que não significa ser feliz para os moldes dos outros. Ser feliz do que eu sinto não tem nada a ver com o que os outros sentem.
Eu posso ser feliz doente, de cama, posso ser feliz com problemas graves, posso ser feliz com dinheiro sem dinheiro, com carro sem carro, sabe? A gente pode ser feliz porque a gente pode abrir outra janela. Em vez de você abrir a janela da noite escura, você vira para o lado e abre a janela do sol. E está aqui dentro da gente. Me lembra de certa vez eu estava lendo um livro e falava que quando Sócrates foi preso, porque depois ele foi obrigado a tomar cicuta, o grego, né? Sócrates, o grego, o filósofo. Então foi um dos seus discípulos até a prisão e disse: mestre, hoje você já pode se libertar. Nós conversamos com o carcereiro e num determinada hora à noite, a porta vai ser destrancada e você vai poder sair, nós vamos te aguardar e vamos levá-lo para outra cidade, porque ele ia ser morto. E ele falou assim, mas você passou tanto tempo comigo e não me entendeu até hoje? Eu não estou preso, eu estou livre. Mas como, mestre, se você está aqui? Ele falou, eu estou livre porque minha mente está livre. Quem falou que eu preciso estar fora para estar livre? Eu vou para onde eu quiser. A minha mente é tudo. Então você não entendeu as coisas que eu tentei te ensinar. Além do mais, ainda estava subornando o guarda, quer dizer, sendo desonesto até a última gota, né? No caso, o discípulo. Mas não é isso que é importante. O importante é, eu estou livre para ser e para fazer comigo o que eu quiser. Então, vale a pena continuar, porque eu ainda estou eu tenho plena lucidez dos meus sonhos. E por que que eu vou parar se eu ainda estou tão útil na vida? Vale a pena continuar, sempre, sempre. Porque, como diz outro, a esperança é a última que morre. Então, qualquer hora que eu quiser, eu posso modificar a minha vida. É isso. Ai, gente, realmente, essa entrevista vai tocar muita gente, tenho certeza. Vanessa, eu queria te perguntar, agora vamos entrar um pouquinho, essa nossa rádio, nós falamos muito sobre a inclusão, né? Que é a Central Brasileira de Inclusão. Então, eu queria te perguntar como você enxerga os preconceitos da sociedade nesse momento. Imaturidade. Só imaturidade. A sociedade é imatura, é infantil, não consegue ver da, além de um palmo à frente do nariz. Porque o preconceito, essa insatisfação de ver que o outro pode mexer com seus brilhos, já mostra que o problema está nos brilhos dele, né? Então, a própria pessoa, ela já está refletindo nela a intranquilidade, a intransigência que existe em si. Então, como ela não aguenta lidar com as suas dificuldades, ela coloca o outro membro da sociedade, como se fosse ele o motivo da sua desdita. Porque, no final das contas, tudo é nós conosco mesmo. Sou eu comigo mesmo. Então, o que nós temos em volta são os adornos que vão facilitar a nossa vivência, que você vai utilizar como um instrumento para a sua caminhada, para essa pergunta que você tinha me feito, né? A vontade de continuar. Por que continuar? Então, o preconceito, nesse aspecto, é uma pena,
E é tão triste que é preciso ter leis que obriguem, quando não deveriam ter leis para obrigar, deveria ser natural. Agora, é bom isso, porque nessa necessidade obrigatória, a pessoa passa a ela mesma ter que reformular a vida dela. Não tem jeito, tem que reformular. E o que nós temos visto aí são grandes cidadãos que, em outras épocas, não teriam as oportunidades que têm hoje de uma bela caminhada, de honrarem o homem como ser humano. Porque tem muito homem aí que é rato, que é mais um ser inferior do que um homem, que são esses imaturos, não é? Mas com o tempo, Mônica, a gente vai vendo que as coisas vão mudando. Hoje a sociedade é muito melhor do que era. Muito, mas não tem nem comparação. Às vezes eu vou lendo, eu gosto muito de ler história geral, eu sou uma apaixonada pela história do mundo. Não sei muita coisa, não, mas me agrada ler. Então a gente vai vendo as grandes conquistas, os grandes conquistadores, os problemas gravíssimos das realezas ao longo da vida, né? E vai fazendo uma análise, pontuando nos dias de hoje, e a gente vai vendo, nossa, como tanta coisa melhorou. Aquela realeza maravilhosa, aquele roupante de luxo e os dentes cariados. Todo mundo devia ter a boca podre. Como é que ia tratar dos dentes se eles não tinham água encanada, se eles não tinham tecnologia, se eles não tinham desenvolvimento para isso? Então a gente vai vendo, naquela época, os duelos absurdos que aconteciam e que eram assumidos pela sociedade como uma coisa linda, hoje causam pavor. Existem, mas causam pavor. Você vê a guerra que está acontecendo agora. O mundo está indignado, apesar do homem ainda ser muito violento. Mas o mundo está indignado. Existe muita gente boa, existe muita gente que está fazendo uma transformação, que são grandes heróis anônimos, que fazem o seu mundinho, que estão modificando uma pequena sociedade, uma pequena comunidade, uma aldeiazinha. São pessoas do bem. Eu vi há poucos dias atrás um grupo de senhoras do Nordeste que elas fazem pequenos versinhos, aquelas rimazinhas, à medida que as pessoas vão chegando naquele vilarejo, acho que era no interior do Piauí, imagina, elas fazem pequenos versinhos para agradar as pessoas, aquelas rimas. E aí uma senhora veio de São Paulo e ficou encantada com aquilo. Então ela deu um jeito de organizar uma forma de que elas vendessem os versinhos para quem quisesse. Então isso foi feito e elas estão ganhando dinheiro assim. Um versinho para um filho que vai se formar em engenharia. Aí elas mandam os versinhos e eles pagam nos versinhos. É uma coisa linda. Olha quanta coisa bonita que o mundo apresenta para nós e que a gente às vezes não dá valor. Você só pensa no lado difícil. Para com isso, abre a janela do sol, pensa no lado bom. Existe um site que fala assim, só notícia boa. Só notícia boa. Abre só notícia boa, a gente fica encantado de ver coisas lindas aparecendo no mundo e não se dá conta. Fala a verdade, a gente não tem 1000 razões para continuar? Ai, que lindo! Ai! Mas não Ela é? É linda, é verdade. Pois é isso Ai, que tem uma fã. até calhou, né? Ai, e eu queria te perguntar, qual
qual que é a diferença que você sente que um olhar mais consciente e inclusivo ele pode trazer para a sociedade? É perceber que as pessoas são mais do que a aparência. A aparência não significa muita coisa. É agradável aos olhos. É o que eu disse. Eu passo meu batom, eu coloco meu vermelhinho no rosto para agradar aos olhos. Mas a realidade, isso aí não significa nada. Porque eu poderia estar caindo os pedaços e se a pessoa estivesse interessada, ela vê que dentro de cada ser existe um universo de não só de conhecimento, mas de experiências. A coisa mais bonita que tem é a gente pegar essas pessoas bem idosas e começar a conversar com elas. Eu fico encantada, porque eu não me sinto idosa. Eu fico encantada de ver as pessoas idosas. Eu fico puxando por elas. E aí, o que aconteceu? Então, esse pessoal do interior, que é muito simplório, mas que tem uma sabedoria de vida que é impressionante. Imagina, você olhar para o céu e não precisar de colocar o clima atento para saber se amanhã vai chover. Que coisa mais bacana do que isso? Olha e vê como é que o vento está batendo e já sabe o que vai acontecer. Catuca a terra e já sabe o que vem. Olha que coisa mais linda. Então, tudo isso vai trazendo um encaminhamento diferente para a vida, para nós. Então, a gente tem que prestar atenção de que estar incluído significa estar observando além das aparências, ver o conteúdo do objeto averiguado. Isso vai fazer a grande diferença em qualquer aspecto. Vanessa, conta pra gente como que foi a chegada do Saulo na sua vida, na vida de todos vocês? Foi um vulcão. Esse presente, né? Foi um vulcão em erupção. Agora, o vulcão, quando entra em erupção, ele primeiro avisa. Tudo que vai acontecer tem um aviso que antecipa o acontecimento. A gente lembra as palavras de Jesus, ele diz assim, que tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, na nossa vida também funciona assim, de acordo com o andamento. Eu já sabia que o Saulo seria diferente. Sabia. Quando eu fiquei grávida, eu sabia. Aí você me pergunta como? Não sei, mas eu sabia. O que tinha de diferente? Nada. Mas adoeceu? Não. Teve problema orgânico? Não. Passei mal igual todas as gestações. Passava mal, ficava ruim, de cama, doente, igual doente mesmo. Depois entrava num estado de êxtase, felicidade total, a barriga crescendo e eu feliz da vida. Mas, quando o Saulo nasceu, a primeira coisa que eu falei com minha irmã que estava comigo foi: dá uma olhada nele, vê se está tudo bem com ele. E eu me estranhei, falei: por que eu estou perguntando isso para ela? Por que eu estou pedindo para ela abrir a roupinha do bebê, do neném recém-nascido, para ver se ele está bem? Que ideia! Mas eu não conseguia parar de falar. Olha, e ela disse: por quê? Eu falei: nada, eu quero que você veja se ele está bem. Ela fez o meu gosto, abriu, tirou a mantinha, olhou, e eu dizia: tira a fraldinha. Para quê? Tira! E eu dizia: mas que loucura, para que eu quero isso? Olhamos, vira ele de barriguinha para baixo. Olhou, tudo bem? Tudo bem, tá ótimo. E por que você pediu isso? Não sei, porque eu queria vê-lo. Ok. Tudo isso eu já sabia. O tempo foi passando e quando ele já estava com... Eu olhava para ele, eu achava que ele não estava me enxergando. Mas neném não enxerga.
Neném fica com aquele olho embaçadinho no princípio. Mas eu achava estranho. E eu não dormia, eu ficava olhando, tomando conta dele, e eu dizia, gente, por que eu fico tomando conta desse bebê? Está tudo bem. Aí um dia eu falei para o meu... Não falei. Eu esperei chegar de noite, estava anoitecendo, eu peguei esses holofotezinhos, como é que chama? Essas coisinhas de luz, como é que chama isso? Lanterna? Uma lanterninha, uma lanterninha. Peguei uma lanterninha e liguei a lanterninha na vista dele. Ele estava com 30 dias de nascido. E o olhinho dele continuou parado. Aí eu falei, ele não está enxergando. Aí quando meu marido chegou, eu falei, meu bem, eu acho que o Saulo não enxerga. Que ideia, ele ainda é muito pequeno. A partir daí, nós fomos lidando até que, com 3 meses, já ficou confirmado que ele era cego. Nós paramos. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer para cuidar deste menino cego? Eu não sei como é que se cuida de um cego. Aí nos mandaram para o Instituto Benjamin Constant. Aí nós fomos no Instituto Benjamin Constant, que é o Instituto dos Cegos. Fomos à mesma hora com ele, no colo, porque ele ainda estava anestesiado. Aliás, já tinha acabado a anestesia, né? Porque ele fez eletro nos olhos, todos aqueles exames minuciosos. E começamos a vida com ele. E ele começou a fazer estimulação precoce. Mas ele era muito inquieto. Ele chorava dia e noite, sem parar. Sem parar. Quando ele sossegava meia hora, 40 minutos, que devia ser de exaustão, eu descansava. E eu achava estranho, porque daqui a pouco ele começava a chorar de novo. E a vida começou a ficar diferente, começou a mudar para nós. Finalmente, nós descobrimos com 3 anos, antes de 3 anos, que ele era autista também. E era um autista, sim, de respeito, com tudo que tem direito. Porque na minha vida é assim, tudo é intenso. Até os problemas são intensos. E o Saulo começou a fazer terapia. E era uma vida muito difícil. Mas eu disse, eu não aceito que ele fique assim. Eu falei para mim, não era como rebeldia e nem como inconformação. Eu não aceito que ele fique assim, porque ele vai melhorar. Ele tem que melhorar. Não tem saída. Ele é um ser humano. Aí, mamãe, eu me lembro da minha mãe, quando a gente era criança, ela dizia assim, vocês têm que aprender, crianças, porque até os elefantinhos dançam no palco, no circo. Até os macaquinhos fazem as coisas que os seus treinadores mandam. Por que vocês não vão aprender? E eu me lembrava disso. Eu falei, se até os elefantinhos dançam no palco, por que o Saulo não vai aprender que ele é gente? E nós fomos batalhando com ele. Então, olha a espera, cada coisa que ele conseguia fazer, para mim era uma vitória. Quando ele aprendeu, porque isso é um aprendizado visual, pegar uma colher e colocar comida na boca. Isso é aprendizado visual. Então, como o cego não tem visão, ele morre de fome com um prato de comida na frente dele e o garfo do lado. Porque ele não sabe que tem que fazer isso para levar a boca. Repara que a gente ensina a criança a abrir a boca. Você pega a comida do bebezinho e faz assim. Aí o bebezinho abre a boca, você tuft, joga a sopinha dentro, não é? Os nossos estímulos. Você sorri e o neném descobre que ele também sorri. O cego, não. Você repara que as feições dele são quase que apagadas. Ele sorri, mas o sorriso dele é um sorriso treinado, não é aquele sorriso natural. Até como um sorriso natural,
mas normalmente eu conduzo para um lado. Então, quando o Saulo ia aprendendo, quando ele aprendeu a segurar o copo e botar a água na boca, olha que vitória! E assim foi levando. Então, o Saulo foi esse vulcão em erupção que avisou antes e que agora está lá, quietinho, adormecido. Nós estamos cuidando para que ele não entre em erupção de novo, mas se entrar, a gente já sabe o que fazer. As coisas cada dia vão melhorando mais. E eu tenho sempre fé que o dia de amanhã é sempre melhor do que o dia de hoje. Não tem nem dúvida, porque eu também mudo. Se eu mudo, por que o mundo não muda também? Muda, muda sim. As pessoas mudam quando a gente muda. Você comece a tratar bem uma pessoa que você não gosta, você vê que daqui a pouco você ganhou um amigo. Fala, nossa, até que ela não é tão chata assim, não. Não é? Olha, até que um dia meu filho falou assim comigo, mãe, meu pé aqui está doendo. Eu olhei para o pé dele e falei, ué, meu filho, o que tem aqui do lado do seu pé? Ele falou, ué, mãe, que ossinho é esse? É o joanete. Que ossinho é esse? Ele falou, ué, mãe, mas eu sempre tive esse ossinho. Eu fiquei com vergonha, porque eu nunca tinha notado que ele tinha joanete. Nunca tinha olhado o pé dele com a atenção que eu deveria olhar. Aí você fala, mas é muito cansativo. É, mas o que na vida não é cansativo? Me diga alguma coisa que a gente vá fazer e que você não tenha que se desdobrar. Tem, até para acordar tem, para dormir tem gente que tem insônia. Quer dormir, fecha o olho e o sono não vem. Então, tudo na vida tem trabalho. Trabalho faz parte de viver. Então, a vida do Saulo foi uma vida que nos trouxe uma recompensa muito grande. É um filho extraordinário. É um filho ele é amado pelos pais, porque vocês estão falando comigo, você está falando comigo, mas eu não estou falando de mim. Eu sou parte de um grupo. Eu sou a porta-voz de uma família toda. Se você falar com meu marido, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Se falar com os meus filhos, vai ser mais ou menos a mesma coisa. E eu ainda digo para eles, ai de vocês, se vocês fizerem bobagem, porque eu vou em cima e boto de castigo. Eu falo, os meninos velhos de quase 50 anos. Mas para mim é tudo criança. Vanessa, e a música, como que ela entra na vida de vocês? Qual que é a importância da música para vocês? Nossa, para o nosso relacionamento com o Saulo foi tudo. Os sons foi a melhor coisa que nós começamos a perceber no Saulo, porque ele não tinha nenhum contato conosco, ele não falava, ele aprendeu a falar aos 5 anos de idade. Então, ele simplesmente não, ele não se batia, ele batia nos objetos e batia nas pessoas. Os irmãos eram maltratados por ele, que eu não recebo isso como maltrato, é porque eu não tenho uma palavra melhor para me expressar. Mas ele era agressivo com as pessoas e com os irmãos e com os objetos de casa. Então ele quebrava as portas, quebrava tudo que ele via e ele jogava no chão com violência e batia. E então desde que ele era pequeno, que ele já com poucos meses, com 8 meses, 9 meses, mais ou menos, ele já não sossegava, ele não sossegava. Então, eu colocava música clássica para ele. Eu sempre gostei, desde criança.
Eu colocava música clássica e deitava ele no meu colo para ver se ele acalmava um pouco, parava de gritar, parava de bater nos outros, parava de arrancar a roupa das pessoas, ele rasgava as roupas dos outros e tal. Na hora que eu colocava a música, ele parava. Às vezes a lágrima ainda estava caindo, mas ele ficava calado. Quando eu descobri isso, falei, nossa, tem um trunfo na minha mão, que isso aqui é uma preciosidade, é a música. Então, qualquer coisa era música. Aí eu tinha uma rede lá em casa, eu pegava, sentava na rede com ele, deitava ele e começava a cantar música de niná. Mônica, depois eu anotei. Eu anotei 54 músicas de niná que eu cantava para ele. Desde Fui na Fonte do Tororó, Cai Cai Balão, Pintinho Amarelinho, tudo que você imaginar. Sabe lá o que é 54? Das 54 eu devo saber umas 5 ou 6. Mas eu tinha que estar inventando, lembrando. E eu puxava pela minha memória e eu procurava. E eu ia cantando. Enquanto eu estava cantando, ele sossegava. Depois que ele cresceu mais um pouco, eu descobri que, como ele tinha dificuldade de nos atender, porque o autista, ele tem ouvido, tem os sons, mas eles não elaboram as ordens, porque não interessa. Faz isso, pega isso, me dá isso. Não elabora. Então, o que eu fazia? Eu cantava para ele quando eu queria alguma coisa dele. Por exemplo, Saulo, me dá esse copo. Estava com um copo na mão. Saulo, me dá esse copo. Em vez de eu falar, Saulo, me dá esse copo, ele não me dava. Mas se eu falava, ô Saulo, me dá esse copo, por favor. Ele vinha o copo e me dava e falava, nossa, que espetáculo. Pronto, descobri uma maneira dele atender as minhas ordens. Então, tudo que eu falava com ele, vamos tomar banho, vamos enxugar, agora vamos jantar, você vai tomar água. Você sabe lá o que é cantar o dia inteiro? O dia inteiro cantando para ele, quando eu queria as coisas dele. Ou então, quando ele batia nos irmãos, ou fazia alguma coisa errada, era cantando com ele para ele deixar de fazer. Tinha dia que no final do dia eu estava rouca de ardendo a garganta. Aí eu comecei a trabalhar e tudo isso foi um movimento que foi muito, muito acertado. Isso é a mão de Deus. É a mão de Deus, é a inspiração divina e não tem nem outro jeito de não ser. Isso só pode ser coisa de Deus, porque olha só, você tem boa vontade, você está disponível, você está fazendo tentativas, tem cabeça para pensar, como é que a resposta não chega? Claro que chega. Esperar. Olha o esperar de novo aí. Então eu ia esperando e ficando feliz com o mínimo, porque quem fica feliz com o mínimo, aquele mínimo vai virando máximo, porque é um mínimo, mais um mínimo, mais um mínimo, quando você vê aquilo ali cresceu. Então, a vida com Saulo tem sido muito, muito gratificante. Os irmãos amam ele profundamente, os primos amam, ele é um agregador, ele é um centro de afetividade entre todos. É impressionante a capacidade que ele tem de reunir a família, de reunir pessoas pela maneira dócil, agradável que ele tem de ser, sabe? Por ser uma pessoa muito... Ele é muito doce, imagina, o oposto do que aparentava preconceito. É o oposto. Quer dizer, quem visse, falava, não, nem chego perto, ia perder. Ia perder.
porque é uma doçura, é uma ingenuidade. Quer fazer o Saulo feliz? É sair com ele dia de domingo, entrar no shopping, andar de escada rolante, depois passa no McDonald's e compra um McLanche feliz. Nossa! Não tem coisa mais espetacular para ele. Tá feliz, meu filho? Tô. Vamos embora para casa agora? Vamos embora. Pronto, ele chega em casa rindo à toa. Mas felicidade para ele é quase nada. Ah, é porque ele sabe viver. A gente quer muitas coisas, mas a gente não assimila a essência das coisas boas, que ele assimila. Não é bacana isso? Fala a Nossa, verdade. é Não é incrível, ele que tá ensinando para a gente essas coisas. Nossa, totalmente. eu fico de queixo caído com as coisas que ele me ensina. Eu falo, meu filho, você é the best. Eu brinco com ele. Ele fala, nossa, mãe, falando inglês? Eu falo, pois é. Ai, um dia eu tenho muita vontade de entrevistar vocês dois juntos aqui, fazer um Ah, encontro musical, quem sabe, né? vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Você vai gostar muito de falar com ele. Mas é que eu ouvi a Vanessa falando, eu me apaixonei, fiquei fã da Vanessa. Eu falei, tem que entrevistar a Vanessa esse mês das mulheres, eu tenho que levar essa história para o público conhecê-la, que é Uhum. uma joia rara. É, Vanessa, quais foram os maiores desafios que vocês dois enfrentaram juntos? Para mim, foi até ele me conhecer como mãe. Ele não me reconhecia como mãe. E eu ficava muito constrangida, ficava assim dentro de mim, entristecida, porque ele chorava muito e não tinha nenhum contato conosco, comigo, porque era eu que ficava mais com ele, não é? Agora, houve uma vez, eu tenho uma cena que ficou muito gravada na minha mente, que faz parte do meu viver. Uma vez eu estive em Friburgo, num encontro, e o Saulo foi comigo. Quando nós vínhamos de Friburgo, já era umas 10 horas da noite. Saulo já era grande, já estava com uns 17, 18 anos. Ele sempre me acompanhava muito, como me acompanha. Quando eu saio, Saulo, vamos embora comigo? Vamos embora. Ele gosta muito de passear e como ele sai pouco, então aproveita e quando a gente sai, ele sai sempre com a gente. Bom, a não ser que ele esteja fazendo algum trabalho, não é? Bom, aí, quando nós vimos descendo a Serra de Petrópolis, a Serra de Friburgo, muito íngreme, muito, muito. E estava chovendo muito. Então eu vinha bem devagar com o carro e ele vinha na frente comigo. E a gente em silêncio. E eu com muita atenção no volante. Aí ele disse assim, mãe, eu falei, o que é? Ele falou assim, meu pai dirige muito bem, não é? Ele é muito gentil. Ele já estava, eu falei, ele está achando que. Não, não, meu pai dirige muito devagar, não é? Aí eu pensei assim, eu acho que ele está querendo me dizer que ele é sutil, ele não fala direto, não. Eu falei, você acha que eu estou dirigindo rápido? Aí ele ficou parado e disse, acho. Eu falei, então eu vou diminuir a marcha, diminuir mais. Aí depois ele falou assim, mãe, quando eu era pequeno, eu fazia muita bagunça, não é? Aí eu disse, fazia. Aí ele falou assim, eu batia muito nos outros, não é? Eu falei, é, mas você não entendia o que você estava fazendo. Aí ele falou assim, mãe, será que na próxima encarnação eu vou nascer com os meus olhos? Para mim, aquilo ali
foi um momento, sabe aquelas coisas que são únicas na vida? Tudo é único na vida, mas aquilo que fica. E eu falei para ele assim: depende, meu filho. Se você for um menino bom, se você for obediente com seus pais, for atencioso, for delicado com os outros, ser uma pessoa muito esforçada, você vai nascer com seus 2 olhos. Quando ele falou isso, ele falou assim: tá bem, mãe, então eu vou fazer isso. Era como se não fosse o Saulo que eu conheço. Você há de pensar, é um misticismo. Não tem nada de misticismo, não tem nada de bobagem. Era alguém lúcido, era alguém que tinha posse completa de tudo que se passava dentro de si. Foi alguém que conseguiu exteriorizar, transmitir todo o seu sentimento real, sem nenhum bloqueio. Até a maneira como ele falou comigo, mãe, foi diferente. Terminou isso, ele ficou em silêncio, eu fiquei em silêncio. Muito depois, quando a gente já estava chegando aqui, que ele começou a conversar, aí era o Saulo que a gente conhece. Falando uma coisa, falando outra e tal. Não era aquela pessoa, não era aquela pessoa lúcida que eu vi ali naquela hora, que eu fiquei impressionada. Então, isso é uma cena que nunca vai sair da minha cabeça. Nunca, nunca, nunca. Foi uma vez que eu o vi completo, como alguém que não tivesse nenhum bloqueio em relação a coisa nenhuma e integrado com a total realidade da vida. Quantos anos ele tinha? Ele devia ter uns 18, 19 anos, mais ou menos. Nós conversamos muito, eu converso muito com ele. Quando ele está fazendo alguma coisa, alguma coisa, uma situação repetitiva, por exemplo, eu falo: opa, está repetindo muito. Isso é coisa de bobeira. Você quer ficar autista? Não, eu não quero. Então, nós já conversamos sobre isso. Se esforce. Eu sempre digo para ele: se esforce. Porque você é que tem que comandar o seu corpo. Comande o seu corpo. Quando você quiser repetir as coisas demais, para e fale para você mesmo: eu não vou fazer isso. Por exemplo, comer. Que ele gosta de comer, às vezes ele perde a noção. E eu sei disso. Então, quando ele começa a comer a mais, uma banana, por exemplo, 5, 6, 7, 8. Agora não faz mais, mas fazia, falava: você se esforça. Quando você quiser comer banana a mais, beba um copo com água. Entendeu? Ele fala: entendi. Ótimo. Então, eu vou monitorando e ele vai, aos poucos, ele vai conseguindo assimilar situações novas para o futuro ele ser cada vez mais independente, né? Que é o objetivo, é ele ser independente. Então, assim, a vida do Saulo é a parte do que eu falei, é uma riqueza. A vida do Saulo é uma riqueza. E qual foi o ensinamento mais valioso assim, que ele te trouxe, que você sente? Olha, não tem ensinamento mais valioso, não. Porque tudo tem valor. E uma coisa não é estanque. Isso não é mais importante do que a outra coisa. Para mim, não, sabe, não tem. Até porque a maior vitória ainda não apareceu. A maior vitória ainda vai chegar, e eu sei que vai chegar. Qual é a maior vitória? Eu não sei.
mas maior vitória significa novo aprendizado, novo amadurecimento, né? Nova conquista. Essa é a maior vitória. Então, hoje, nós vemos que, através da educação, educação no sentido de formar bons hábitos, não é estudo, porque eu tenho um filho que estudou, não quis estudar, fez até o 2º grau, mas é uma pessoa útil à sociedade. Tem um trabalho que ele faz com honradez, né? Então, qual é a maior vitória? Uma pessoa ser íntegra, não ser peso para a economia da sociedade. Essa é a grande vitória de tudo, né? Então, em termos de vitórias, é um conjunto da vida. Só que ainda não acabou. Então, eu não recebo os seus elogios como louros para mim, porque a qualquer hora, se eu me distrair, eu posso perder coisas que eu acho que eu já conquistei e que às vezes não são conquistas ainda. Às vezes é a força da necessidade que me faz ser assim. Será que se eu tivesse uma vida diferente da que eu tive, eu seria assim? Será que se eu tivesse mais facilidades, eu teria uma cabeça mais dirigida? Não sei. Será que se eu fosse a prefeita da minha cidade, eu faria as coisas direito? Não sei. Eu poderia ter facilidades que me levassem. Então, eu não recebo como louros, eu recebo como incentivo para continuar lutando, que é um futuro promissor. E o futuro é sempre o de amanhã, o de amanhã, o de amanhã, não é? Então, essa é a minha vida. São essas as coisas que eu faço como mãe de família, como dona de casa, que eu sou, que o meu maior passeio é entrar em supermercado, né? E ajudar o Saulo, ajudar os filhos, que eu acho que isso aí, para mim, é a glória. Para mim, é tudo de bom. Não queria outra vida, diferente da que eu tenho. Vanessa, eu queria te agradecer 1000 vezes aqui pela oportunidade de ouvir sua história, a sua história de luta, a sua história desse amor incondicional aos seus filhos. Agradecer em nome de toda a equipe da Central Brasileira de Inclusão. E eu queria te convidar a deixar os últimos recadinhos. Você quer deixar recadinho para alguém da família? Fica à vontade. Agora você me pegou. Agora eu fiquei tímida. Agora, pronto, deixei de falar. Que sejam todos felizes. É isso que eu desejo para todos. Ai, que lindo. E aqui eu encerro junto com a Vanessa, né? Que sejam todos vocês muito felizes. Um super abraço. Eu vou ficar agradecendo até amanhã aqui, que essa história de vocês realmente é uma história muito linda, muito tocante. Eu tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas que vão assistir essa entrevista. E mandar um super beijo para todo mundo que está nos assistindo. E um super beijo para você também, Vanessa. Não tenho nem mais o que acrescentar, porque você foi, como eu disse no começo da entrevista, uma mulher muito, muito inspiradora. Muito obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, fiquei muito contente de falar com você, te parabenizo por esse programa, que é um programa que agora vai fazer parte da minha vida também. E eu vou lançar para
grupo de pessoas que eu conheço, porque vale a pena. Um super beijo para vocês que estão acompanhando e até o próximo programa Razões para Continuar. Tchau.